E agora nós vamos conhecer alguns casos de deboche que acabaram muito mal, infelizmente. O primeiro caso, John Lennon. Ah, esse daí eu já ouvi falar. Vocês já ouviram falar disso daí? Ó, se liga no que esse cara falou aqui, ó. Hoje nós somos mais populares do que Jesus Cristo. Olha que coisa patética, irmão. Chega num ponto que eles estão tão perdidos na espiritualidade que esse karma negativo volta. Você entende isso? Ele ainda lutou contra a doença por 3 anos, mas acabou morrendo aos 32 anos de idade. Olha que final trágico. É péssimo ter um final desse, né? Porcaria. Fala aí, campeões. Vídeo novo começando. E antes, já deixa aqui seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. Bora pro vídeo. Zombaram de Deus e pagaram caro. Você já ouviu falar de pessoas que zombaram de Deus e pouco tempo depois tiveram um final trágico? Never got COVID. Já. Ixi, essa mulher aqui foi tenso, hein? Isso aqui foi... Clearly, Jesus loves me the most. Seriously. Algumas histórias sobre mortes de pessoas famosas que desrespeitaram a santidade do Senhor são tão assustadoras que até nos fazem acreditar que foi a mão do Criador que pesou sobre elas. Em Gálatas capítulo 6, o versículo 7, o apóstolo Paulo nos deixa um alerta muito sério. Ele diz que nós não devemos nos deixar enganar. De Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem semear, ele também colherá. E essa passagem nos faz pensar numa coisa. Será que a zombaria contra Deus pode de alguma forma trazer consequências inesperadas? Você quer maior zombaria do que essa? Coisa totalmente satânica, esse carnaval desgraçado? Ou será que as tragédias Olha isso, cara. são apenas coincidências? A Bíblia nos ensina em Deuteronômio 4, versículo 24, que o Senhor, o nosso Deus, é um fogo consumidor. Ele é um Deus zeloso. E essa imagem de Deus como fogo consumidor nos lembra que ele não ignora as nossas atitudes. Inclusive, a Bíblia diz que nós não devemos usar o nome do Senhor em vão, mas muitas vezes não é isso que fazemos. Por isso, além de tomar cuidado com a nossa própria vida, nós vamos conhecer agora histórias de pessoas famosas que por um momento eles estavam zombando, rindo de Deus, achando que nada demais poderia acontecer. Mas de repente acabaram enfrentando mortes trágicas. E no final eu vou dar a minha opinião sincera sobre essa questão de Deus castigar ou não com a morte as pessoas que desonram o seu nome. Então é muito importante que você fique até o final antes de você deixar o seu comentário. E não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho, porque eu quero te ajudar na caminhada com Deus todo dia, tá bom? E agora sim, vamos lá. Antes de entrarmos nas histórias que marcaram a vida de algumas pessoas famosas que zombaram de Deus, é muito importante nós nos lembrarmos de algo surpreendente e assustador que foi registrado na Bíblia. Em 2 Reis, capítulo 2, está escrito que o profeta Eliseu, certo dia, estava subindo para Betel, quando um grupo de jovens começou a zombar dele, gritando: "Sobe, careca! Sobe, careca!" Mas o profeta Eliseu repreendeu aqueles jovens em nome do Senhor e imediatamente a Bíblia diz que 2 ursas saíram do bosque e atacaram aqueles rapazes, matando 42 deles. Eu sei que isso é totalmente assustador para nós, mas essa passagem nos mostra que o desrespeito à autoridade de Deus e aqueles que ele escolheu podem sim ter consequências severas. Aqueles jovens zombaram de Eliseu não apenas por sua aparência, mas porque rejeitavam o profeta totalmente. E consequentemente, eles estavam rejeitando o próprio Deus. E agora nós vamos conhecer alguns casos de deboche que acabaram muito mal, infelizmente. O primeiro caso, John Lennon. Ah, esse daí eu já ouvi falar. Vocês já ouviram falar disso daí? John Lennon foi um músico, cantor e compositor britânico que fundou a banda The Beatles, uma das maiores e mais populares bandas de todos os tempos. E em uma entrevista que ele deu para uma revista americana no ano de 1966, quando a sua banda atingiu o auge do sucesso mundial, John Lennon disse algo que chocou muitos cristãos e provocou se liga no que esse cara falou aqui, ó. A ira de vários líderes religiosos na época. Ele disse assim: "O cristianismo vai se acabar, vai se encolher, desaparecer. Eu não preciso discutir sobre isso, eu estou certo. Jesus era legal, mas os seus discípulos são muito simples. Hoje nós somos mais populares do que Jesus Cristo." Rapaziada, olha a soberba do ser humano. Olha isso aqui. Isso aqui pra Torre de Babel é 2 palitos. Tipo assim, é o cara, assim, o homem se colocando acima do próprio Criador, né? Veja. Cara, pessoa, ela... Pra ela chegar numa conclusão dessa, ela tem que estar num nível de cegueira espiritual absurda, né? Totalmente escrava do mundo. Triste isso, né? E depois de ter dito isso... Eu espero realmente que ele tenha conseguido a salvação dele, né? No final. Mas, cara, olha, esses caras... Já em carreira só... É porque o Beatles também, eles representaram um momento muito específico da humanidade. Eles contribuíram e muito pro comportamento deletério daquela geração. No sentido de droga, profanação, sexualidade... Que o Beatles era dos anos 80, se eu não me engano, começo dos anos 80 ou 70. Não sei direito porque eu não escuto. Acho que 60 e 70. 70, né? Pegar 70. Isso foi uma época bem específica. Uma hora vocês pesquisam a influência dos Beatles. Eles influenciaram em tudo, rapaziada. Na conduta das pessoas, até no tipo de vestimenta. Essa parte somos mais populares que Jesus está totalmente fora do contexto. Eles estavam em um país que o cristianismo não era dominante. Ele acabou falando isso. Ah, entendi, ô Isaac. Eu não sabia disso aí não, irmão.
Mas, puxa, é um negócio... solo e passado algum tempo, John Lennon foi assassinado em Nova York por um fã do cantor chamado Mark David, em frente ao prédio onde ele morava com a sua esposa e o seu filho, no dia 8 de dezembro de Olha que final trágico. 1980, após retornar de uma sessão de gravação em um estúdio, por volta das 10h50 da noite, Lennon foi abordado por aquele fã que atirou 5 vezes contra ele. E mesmo sendo levado rapidamente para o hospital, John Lennon não resistiu aos ferimentos e ele foi declarado morto pouco tempo depois. E o mais estranho de tudo isso é que o assassino não fugiu do local e ainda ficou sentado esperando e dizendo: "Agora eu sou mais famoso que John Lennon." O segundo caso. Caramba. Uou. Tancredo Neves. Tancredo Neves foi um político brasileiro muito importante, conhecido por sua atuação na luta pela democracia Vai vendo, ó. Tudo que vai, volta. no Brasil. Ele foi advogado e ocupou cargos importantes como deputado, senador, primeiro-ministro e governador. Tancredo se destacou especialmente por liderar o movimento que ajudou a tirar o país da ditadura militar e trazê-lo de volta para a democracia. E no ano de 1985, o Brasil ainda estava sob o sistema de eleições indiretas, ou seja, o presidente era escolhido pelo Congresso Nacional e não diretamente pelo povo. E Tancredo Neves foi o candidato escolhido pela oposição para enfrentar a ditadura e ele venceu a disputa contra o candidato apoiado pelos militares. A sua vitória... Inegavelmente mudaram a história da música com músicas boas. Eu só fico triste que eles influenciaram coisas negativas para a humanidade, como o uso de drogas. Exato, irmão. Concordo. Apresentou a esperança de um futuro democrático e foi comemorada por milhões de brasileiros como o fim da ditadura e o início de uma nova era no Brasil. E na campanha presidencial, Tancredo disse que se tivesse 500 votos, nem Deus o tiraria da presidência da República. E os votos ele até conseguiu, mas a presidência lhe foi tirada. Acontece que ele adoeceu gravemente no dia 14 de março de 1985, nada mais nada menos do que um dia antes. O ser humano não consegue enxergar o quão assim... Nossa, nós não somos nada. Absolutamente nada. Não perante ao universo que a NASA satânica fica divulgando. É perante o Criador. Não somos nada. O Criador, ele pode a qualquer momento... Eu aqui, ó, eu tô aqui conversando com vocês agora. Rapaziada, eu posso daqui 10 minutos já não existir mais. Tipo assim, isso não existe. O ser humano, ele não tem essa noção, cara. A pessoa se esquece muito fácil, porque ela tá nadando no dinheiro, ela tá com prostituta, ela tá drogada, tá lá com um amigo rico que se diz amigo, sei lá. É tão fácil pro ser humano ficar cego assim, tipo, ele vira um imbecil em coisa de segundos, ele passa a ser um imbecil, entendeu? Basta você estimular ele assim com coisa satânica do mundo que ele se esquece, né? Ou nunca soube também. Tipo assim, cara, a gente não é nada, nada. Absolutamente nada perante o Criador. E ele só não acabou com isso aqui antes porque ele não quis. Antes de tomar posse como presidente do Brasil. Ele foi internado e passou por várias cirurgias, mas depois de mais de um mês lutando pela sua vida. Não temos nada, exatamente, Fabiano, não temos nada, é tudo emprestado. Exatamente. É tudo do Criador. Pois é. Ele faleceu em 21 de abril de 1985. O ser humano acho que é o contrário, né? Tancredo morreu sem conseguir assumir o cargo de presidente. A morte de Tancredo Neves gerou uma imensa comoção em todo o Brasil. Milhares de pessoas foram às ruas, chorando e prestando homenagens, pois o povo sentiu como se tivesse perdido não apenas um líder político, mas um herói nacional que lutou pela democracia. E muitos... Jesus disse, ninguém sabe o dia e a hora. Exatamente, irmão. Exatamente. Por isso que eu falo, o importante é você estar em paz de espírito. Salve, Chuca, que há esse vídeo. Não sei se você viu esse caso. Se acontece alguma coisa e amanhã vocês ficam sabendo, o Super Xandão faleceu. Cara, vocês estão à vontade aí pra falar o que vocês quiserem da minha pessoa, tá? Tudo que vocês quiserem, não me importo com isso. O que é importante pra mim? Eu sei que se acontece alguma coisa, eu fui em paz, saibam disso. Eu fui em paz comigo mesmo. Paz espiritual eu tenho, beleza? Fui lá pra receber o julgamento. E o que acontece depois é por conta do Criador. Manuel Gomes não me preocupo com nada disso aí, não. Pra mim, o que importa é isso. Eu durmo tranquilo à noite. Que blasfêmia é ban, às vezes o cara recebe a justiça ainda em vida. Porque... Mas também sabe o que eu penso? Pra mim, assim, é um achismo meu, né? Não tem como eu saber exatamente. Mas pra mim, não é que Deus faz isso aqui. Não é. É que esses caras, eles, por essa soberba, egocentrismo, vaidade que eles vivem, chega num ponto que eles estão tão perdidos na espiritualidade que esse karma negativo volta. Você entende isso? Sabe, aquela pessoa que vive numa frequência ruim, numa energia ruim satânica, ego, vaidade, tudo aquilo que remete ao pecado, essa energia podre volta pra ela. Você entende? E a qualquer momento ela pode ser surpreendida por coisas ruins que ela mesma propaga, de forma direta ou indireta. Compreende? É irônico, né? É até irônico isso, né? Acreditam que se ele não tivesse zombado de Deus, tudo poderia ser bem diferente. O terceiro caso, Cazuza.
Cazuza foi um cantor, compositor e poeta Isso aqui eu já vi também. brasileiro. Ele ficou conhecido como vocalista da banda Barão Vermelho, onde ajudou a criar grandes sucessos do rock nacional. Mais tarde, Cazuza seguiu a carreira solo e se destacou por suas letras cheias de emoção e críticas sociais, se tornando um símbolo da música brasileira nos anos 80. E durante um show em uma casa de shows muito famosa na época, chamada Canecão, no Rio de Janeiro, o cantor deu um trago e um cigarro de maconha, soltou a fumaça pra cima e disse: "Deus, essa é pra você." E Olha que coisa patética, irmão. pouco tempo depois, Cazuza foi O ser humano é muito burro. diagnosticado com AIDS em 1987, uma doença que na época não tinha tratamento eficaz. Ele ainda lutou contra a doença por 3 anos, mas acabou morrendo aos 32 anos de idade. Mas vale lembrar, irmãos, que existem relatos de que nos seus últimos momentos de vida, Cazuza pode ter sim se voltado para o Senhor. Segundo Deus abençoe, né? Que bom. Muitos acontece isso. No final, depois que passaram pelas experiências, fazendo coisas erradas, pensamentos, influências erradas, acordam, né? Tomara que tenha ganho a salvação. a enfermeira Ana Maria da Costa, Viver em Cristo. Viver é Cristo, morrer é lucro. É, base de Bob Esponja. Apóstolo Paulo Unbelievable. que o acompanhou durante a sua internação, ele teria aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador após um momento de oração e arrependimento. A mãe de Cazuza diz que isso não é verdade, mas a enfermeira afirma que ela estava lá e ela presenciou esse milagre. O quarto caso, Shaolin. Shaolin foi um dos comediantes nordestinos mais famosos do Brasil nos anos 2000. Ele ficou famoso por suas imitações de personalidades, como cantores e políticos, e por suas performances engraçadas em programas de TV. Ele participou de atrações de sucesso, como Domingo do Faustão e A Praça é Nossa, onde conquistou o público com seu talento. Mas como muitos humoristas de hoje em dia, ele gostava de caçoar e zombar das coisas de Deus. Em um vídeo, ele imita um pastor e faz piadas com as coisas do Senhor. Além disso, ele finge usar o dom de línguas estranhas, como se estivesse sendo usado pelo Espírito Santo. E eu vou deixar com vocês agora a bênção apostólica, falando das coisas da vida divina. Queixo quadrado. Lá vai. E em 18 de janeiro de 2011, Shaolin sofreu um grave acidente de carro na BR-230 em Campina Grande. O acidente deixou o comediante com traumatismo craniano e ferimentos graves pelo corpo. Shaolin entrou em um estado de saúde delicado, ficando em coma por muito tempo. A sua família e fãs acompanharam de perto a sua luta pela recuperação, que infelizmente não teve grandes avanços. Alguns anos depois, sem conseguir sair da cama, falar e se alimentando com a ajuda de sondas, ele acabou morrendo. Olha que final trágico. É péssimo ter um final desse, né? Porcaria. O quinto caso, Ricardo Boechat. Ricardo Boechat está entre os jornalistas mais famosos do Xandão, atenção. Mandou Esse cara aí eu não sei não o que aconteceu, não. Brasil. Em sua carreira, ele trabalhou em alguns jornais de rádio e televisão mais importantes do país. Em 2015, ficou marcado em uma grande polêmica envolvendo uma discussão com o pastor Silas Malafaia, depois que o jornalista afirmou que os pastores evangélicos incentivam os fiéis a praticarem intolerância contra pessoas que não seguiam a mesma fé que eles. É no âmbito de igrejas neopentecostais que estão acontecendo atos de incitação à intolerância religiosa. Não me enche o saco. Você é um idiota, um paspalhão, um pilantra, tomador de grana, Toma aí, ó. Toma explorador aí. da fé alheia. Além disso, Boechat era ateu assumido e gostava muito de zombar e tirar sarro das coisas de Deus. Em uma entrevista ao programa Agora é Tarde, que era apresentado pelo comediante Danilo Gentili na TV Band, Boechat zombou do juízo final e da volta de Jesus Cristo. E atenção, Jesus acaba de chegar à Terra, de acordo com especialistas, esta é a segunda vez que o fenômeno acontece. Poucas semanas depois, patético, hein? Deus entregou uma profecia ao pastor Carlos Alberto. Tá muito foda esse cenário novo. Obrigado, irmão. Que bom que você gostou. Você é um gato, viu? Calado. Não. Careca gostoso, Não. cara de saco Não. muito bom. Ai. Tá muito gostoso. Você vai falar isso. Advogado, mostra o pau. Não. Ó, olha o que o cara pede, irmão. Alberto, da A Igreja live Tabernáculo voltada de pra Deus, família. onde ele dizia que algo muito grave aconteceria com uma pessoa muito famosa da televisão. Muitos que são nome grande terão somente um nome lembrado na lápide. Encontrando artistas da Camanásia, carreiras fulminantes descendo como uma estrela caída desce do céu. Aí, chabadarabanaço. Pois é, irmão, tudo vídeo que essa palavra que acabamos de ver era sobre Ricardo Boechat. Isso porque em fevereiro de 2019, aos 66 anos, Essa puta não tem negócio de putaria. Pede pra enfiar a pica no cu, na boca, no cu, na boca, no cu, na boca. Eu enfio a pica na boca, ela chupa minha pica com o selo da sua buceta. Você tá louco, irmão. Ô, louco. Isso aí tá pesado demais. É muita repetição de palavra totalmente proteu. Que isso? Fica de puta. Olha isso! anos de idade, Ricardo Boechat perdeu a sua vida em um acidente de helicóptero. Ele retornava de uma palestra em Campinas quando a aeronave caiu na rodovia Anhanguera, colidindo com um caminhão. O piloto também faleceu no acidente. E a notícia de sua morte surpreendeu o Brasil e causou grande impacto nacional. Meus irmãos, antes de qualquer coisa, é muito importante dizer que nós não podemos afirmar que essas pessoas morreram como julgamento direto de Deus pelas coisas que eles disseram contra ele. Eu não estou aqui para julgar isso de forma alguma, mas também não tem como negar que essas histórias nos fazem pensar em quão sérias são as nossas palavras e atitudes diante do Senhor. Pra mim são pessoas que, são pessoas que tristemente não enxergaram a verdade.
tiveram uma consequência natural de quem elas eram, em essência. Para mim é isso. Nós sabemos que tudo que nós falamos ou fazemos tem sim É por isso que vale a reflexão. consequências, mesmo que Deus nos perdoe. Assim como aconteceu na história de Davi e Batseba, em 2 Samuel capítulo 12, onde Deus perdoou o pecado de Davi, mas ainda assim ele colheu o fruto amargo. O seu filho acabou morrendo como consequência. Mas tem uma coisa que eu preciso dizer também, irmãos. A Bíblia diz que Deus acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem e os livra. Ou seja, os anjos do Senhor só estão ao redor daqueles que temem ao Senhor, que Olha que legal isso. respeitam o seu nome, e a Bíblia diz também que os Você tem noção que quanto mais próximo você é do Criador, quanto mais puro você é, você tem noção que tem anjos que andam com você? Claro, você não percebe, mas existe uma aura, uma proteção em volta de você, e você ainda tem medo? Não faz sentido. Os anjos protegem aqueles que vão herdar a salvação. Por isso, a única maneira de termos a proteção do Senhor é nós estarmos em Cristo, recebendo como nosso Senhor e Salvador e respeitando a santidade de Deus. Irmãos, uma outra coisa muito importante é que nós não Eu tive que abaixar, o cara me obriga a abaixar. Olha que nível chega de eu ter que abaixar, irmão. Pra eu ter que abaixar o Pix, cara, o cara tem que ser muito diabólico. podemos esquecer que Deus é misericordioso, Cara! Deus é paciente. Imagine se Ele tivesse nos abandonado todas as vezes em que nós pecamos. Então nós devemos entender que a morte de qualquer pessoa, famosa ou não, é uma realidade da vida. Mas a boa notícia é que se nós nos arrependermos de nossos pecados e crermos que Jesus morreu para nos salvar, nós somos perdoados e quando partimos dessa terra, temos a certeza da salvação. Eu sou o pastor... Muito base, vídeo bom demais. You talking to blank, I'm dedicated until I die. I'm on my own, all on my own.